Bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa aula, né? Entramos na parte de cirurgia do aparelho urinário, ou seja, duas coisinhas para a gente iniciar essa aula. Primeiro, que você pare e faça uma revisãozinha do aparelho urinário, até vou fazer com vocês aqui. Mas caso vocês queiram uma coisa mais detalhada, né, mais aprofundada, para que vocês possam compreender, então, o ideal é que vocês realmente deem uma olhadinha, né, no sistema urinário. Tem uma aulinha aqui no meu canal, também podem dar uma olhada. E outra coisa, cadê o caderninho? Já tá aí do lado com a caneta, que é para anotar as coisas, tá bom? Mas sejam muito, 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 muito bem-vindos. E, como eu falei para vocês, só uma revisão rápida, realmente, não tem como a gente se aprofundar, mas só relembrando os órgãos principais que compõem o aparelho respiratório, que são os rins. Eles são órgãos pares, ou seja, existe um de cada lado, né? Então, eles estão localizados na região posterior, abdominal, né? Mais posterior, pro lado das costas, né? Nos flancos, lá em cima, assim, nos flancos, na metade das suas costas. Tá? Tem um de cada lado, direito e esquerdo. Dentro dele tem os néfrons, que são esses, dentro dos rins, né? Tem esses órgãozinhos aí que parecem um leque, que fazem a filtragem. São as células dos rins que fazem a filtragem. Os rins, eles têm a forma de feijão, né? Parece um feijãozinho, assim, se você observar. Tá? E ele também ligando, conectando os rins à bexiga, vocês podem ver aqui, eu vou até desenhar aqui rapidinho para vocês verem. Aqui, ó. Aqui tá o néfron, vou colocar um N aqui, ó. Néfron, tá? E descendo aqui, ó, fazer o caminho dele em vermelhinho, estão os ureteres, que chegam até a bexiga. Aqui, ó, novamente, do outro lado, tá? Então, os ureteres também são pares e eles ligam, na verdade, eles são como se fosse um corredor, né? Que leva a urina já pronta, a urina é produzida nos rins e ela desce já pronta e vai se armazenar aqui na bexiga, tá? A bexiga é um órgão único, né? Um órgão muscular. E aí, quando você como a ejeção, ou seja, a saída da urina é uma coisa voluntária, então é uma ordem que nós damos ao nosso cérebro e faz com que a urina seja, a bexiga seja esvaziada. Então aí desce pela uretra. Quando você dá uma ordem ao cérebro, ele vai fazer xixi, então a urina desce pela uretra. Então a anatomia renal, os órgãos renais, né, a anatomia do sistema do aparelho urinário são os dois rins. Dentro dos rins tem o néfron, que é a célula desse rim, né? Tem os ureteres, que são os canais que ligam os rins à bexiga, que servem para levar a urina, né? Tem a bexiga propriamente dita, que serve para armazenar essa urina. E a uretra, que é um canal também que liga a bexiga ao meio externo. No homem ela é mais longa e na mulher ela é mais curta. Partindo disso, né, relembrando isso, vamos ver algumas cirurgias do aparelho urinário. Vamos começar pela nefrectomia, né? Eu gosto sempre de estar estudando as palavras, já falei isso para vocês. Então, néfron, né, vem geralmente, você pode colocar nefro ou nefre, né, dependendo da palavra que você for criar. Então, está relacionada a rim, e ectomia, a retirada, né, a abertura, retirada. Então, retirada cirúrgica uni ou bilateral, ou seja, você pode tirar um só ou tirar os dois de um rim, que pode ser parcial, você pode tirar só um pedaço desse rim, ou pode ser total,
e ampliada, tá? Porque você vai aproveitar e tirar os gânglios, dependendo, vamos supor que seja um câncer, né? Então, você acaba tirando ele todo e mais o tecido em volta. A retirada total de um rim, após ter sido feito a ligadura dos vasos sanguíneos e do ureter pertinentes, né? Ou seja, você faz a ligadura, a sutura para poder eles não ficarem lá abertos, né? Nem o ureter, nem, óbvio, o vaso urinário que liga. Vocês podem ver lá na anatomia que tem dois vasos, o azul, o vermelho, a artéria, né? E a veia. E a cirurgia pode ser feita com uma cirurgia aberta, né? Então, faz uma abertura através de uma laparotomia, né? Então, é um corte grande, ou 3 ou 4 pequenos, abdominal e nos flancos. E recentemente também esse procedimento tem sido feito através do umbigo, para fazer uma abertura mínima, mais mínima, ser um procedimento minimamente invasivo, é o que a gente chama de minimamente invasivo. Aproveitar para falar para vocês que existem umas cirurgias chamadas minimamente invasivas, que são aquelas cirurgias pequeninas, que você, ao invés de fazer um corte enorme no paciente, você faz um pequeno corte e consegue entrar aonde você quer, no órgão do paciente, da mesma forma. Faz por vídeo, né? E é bem mais tranquila, com uma contaminação menor, rejeição menor. Aqui é só exemplificando. Aqui, ó, a nefrectomia parcial, quando você tira só um pedacinho do rim, tá vendo? Vou até colocar aqui vermelhinho, a gente corta um pedacinho do rim, sutura os vasos e o ureter aqui, conforme falei pra vocês, tá? Nesse caso aqui, nem sutura o ureter, nesse caso aqui só suturou os vasos que ligavam essa parte de cima, deixou esses vasos aqui no restinho do rim. Aqui também é uma parcial, ó, tá vendo o bisturi tirando um pedacinho? Parcial é como se eu cortasse um pedacinho, tá? Você sutura, ó, tá? Ou ela pode ser total, que aí você tira, remove completamente o rim, tá? As indicações. Indicações, por que eu faço essa cirurgia de nefrectomia? Paciente com hidronefrose, ou seja, um acúmulo muito grande de líquido dentro das células renais, ou então paciente que sofreu algum trauma grande, alguma batida, de alguma forma essa localização dos rins foi traumatizada, pacientes com anomalias congênitas, que nasceram com problemas congênitos, tá? Já é de nascimento a má formação dele, ou pacientes que tiveram neoplasias renais, ou seja, câncer nos rins. Essas são as principais indicações para você fazer uma nefrectomia, seja ela uni ou bilateral, ou seja ela parcial ou ampliada. Assistência de enfermagem no pré-operatório. Você vai fazer a tricotomia da região tóraco-abdominal, ou seja, de toda a parte torácica e toda a parte abdominal. Geralmente você faz umas 2 horas antes da cirurgia. Vocês lembram que a tricotomia é a retirada dos pelos, né? Realizar a sondagem vesical nesse paciente. Esse paciente tem que ir para o centro cirúrgico sondado. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma cirurgia do aparelho urinário, né? Então, o paciente vai ficar sem estar utilizando provavelmente um dos rins, né? Então, vai ser sondado, precisa ter um controle grande do balanço hídrico desse paciente, de quanto que esse rim está trabalhando, e todos os demais cuidados pertinentes ao pré-operatório, que são eles: verificação dos sinais vitais, a gente já viu, né? O jejum, né? A consulta lá do pré-anestésico que é feito, beleza? Os exames pré-operatórios, tá? Então, todos aqueles cuidados que a gente já está acostumado na parte do pré-operatório. E a assistência de enfermagem no pós-operatório, ou seja, após a cirurgia. Tá? Paciente em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça flexionada para o lado, né? Principalmente se ele está na SRPA. Observação contínua do funcionamento adequado dos tubos de drenagem. Lembrar que o paciente às vezes sai não só com a sonda, mas ele sai com um dreno lá no rim, né? No local onde foi
feita a cirurgia, eles colocam um drenozinho por um tempo. Então, tem que observar, né, nos casos indicados. Ver se esse paciente, no caso do pós-operatório imediato já, ele vai fazer sessões de hemodiálise, né? Principalmente para os pacientes que têm nefrectomia bilateral, ou seja, que foi retirado os 2 rins. Os demais cuidados no pós-operatório geral, que é o que a gente já viu, né? Tomar cuidado com esse paciente no pós-anestésico, verificar os sinais vitais, ver a questão da oxigenoterapia, ver se esse paciente precisa estar em UTI, unidade de terapia intensiva. Isso tudo vai depender da indicação médica. Outra cirurgia, aí já passamos para outra, é a cistectomia. É a retirada total ou parcial da bexiga. Só para relembrar vocês, quando eu tô com infecção urinária, quando o paciente está com infecção urinária, o nome é cistite, porque está relacionada à bexiga, tá? Então, cistite é a infecção da urina. Anotem aí. E a cistectomia é a retirada dessa bexiga, que pode ser parcial, você tirar só um pedaço da bexiga, ou ela pode ser total, a retirada completa, tá? E aí, quando é retirada completa, também pode ser feita a retirada do tecido em volta, que é a linfadenectomia regional ou próximas à uretra, tá? Que é a parte da bexiga próxima ao íleo, né? Por isso que fala conduto ileal, ou seja, que já tá próximo do íleo ali. Aqui, ó, o rim, lá em cima, os ureteres e a bexiga, ó. Então, quando você tira um pedacinho, tá? E quando você faz a retirada dela total, só para vocês relembrarem. Os gânglios linfáticos são esses azulzinhos, ó. Quando você faz a retirada ampla, né, completa da bexiga, você pega toda essa parte aqui dos gânglios e esse pedacinho do ureter, tá? Aqui do lado, ele aumentou, ele cortou um pedacinho, ó, tá vendo esse pedacinho aqui? Vou até fazer um... Ele cortou esse pedacinho aqui da bexiga e ampliou para que você visse. Às vezes acontece da paciente ter alguns tumores papilares, alguns carcinomas, né, algumas tumorações, e aí é necessário fazer a retirada, infelizmente. É a cistostomia. Tem a cistectomia, né, que é a retirada, e a cistostomia, que é uma abertura. Às vezes a gente tem que passar a sonda vesical nesse paciente para ele urinar, mas muitas vezes você não consegue fazer, não consegue por um trauma de uretra, ou então algum problema na uretra, alguma estenose, algum fechamento. Aí o médico passa essa sonda pela região pélvica. O nome dessa cirurgia é cistostomia, tá? Então, ele introduz um catéter direto no abdômen do paciente, tá? Para drenar essa urina. Eu vou mostrar aqui, ó, tá? Aqui é quando eu passo um catéter uretral, ó. Vou até circular aqui, catéter uretral. Então, isso aqui é passado pela enfermagem. Lembra que a gente falou sobre isso? Até fizemos uma revisãozinha de sonda. Então, o catéter vai entrar e o balãozinho vai segurar, tá? Aqui é uma maneira de verificar, mas vamos supor que não tenha condição por um problema nessa uretra. Então, ó, aqui é a região abdominal do paciente. Olha como é que essa sonda entrou. Essa sonda entrou por uma abertura que é feita exatamente aqui na região abdominal desse paciente. O nome dessa cirurgia é cistostomia. A indicação da cistostomia, houve alguma obstrução abaixo da bexiga, né? Uma hipertrofia da próstata, uma neoplasia vesical. Então, algum problema na uretra, principalmente o homem envolvendo a próstata, má formação da bexiga e da uretra, presença de fístulas, ou seja, uma abertura, que às vezes acontece uma abertura na bexiga e fica fazendo fístula com outros órgãos, ou alguma neoplasia dessa bexiga. Aí é feita a cistostomia, e não às vezes amputação peniana também, tá? Assistência de enfermagem no pré-operatório, tá? Tanto da cistectomia quanto da cistostomia. O tratamento cirúrgico, ele, às vezes, dependendo da cirurgia e dependendo da indicação, do motivo, vamos supor, se for uma neoplasia no caso, né?
Então, você vai fazer a quimioterapia ou a imunoterapia, né? Ou seja, a melhora desse seu sistema imunológico como terapêuticas complementares à cirurgia. Então, os principais cuidados de enfermagem são orientar, apoiar e preparar psicologicamente e fisicamente esse paciente. Às vezes, esse paciente tem que perder peso, principalmente quando é uma nefrectomia unilateral, vai tirar um rim só. Então, para não sobrecarregar esse outro rim que ficou, solicitado que o paciente perca bastante peso, tá? Também esse paciente tem que ser acompanhado psicologicamente para melhorar a aceitação da cirurgia, aceitar o pós-operatório, principalmente o paciente que vai ficar dependendo de hemodiálise. Não é um procedimento fácil, né? Então, às vezes, esse paciente sofre muito, né? E ele tem que estar ciente dos resultados dessa cirurgia, sejam eles quais forem. Então, quando há uma indicação de cistectomia radical, ou seja, a retirada total dos rins, tá? E uretrosigmoidostomia, ou seja, quando você tira também um pedaço da uretra, deve-se proceder a um teste para verificar a resistência do esfíncter anal, né, para retenção urinária, para se determinar se o procedimento cirúrgico pode ser executado, né? Porque às vezes existem algumas cirurgias que ligam a uretra ao sigmoide, uma abertura também, que é uma cirurgia mais ampla no caso do paciente for realmente ficar para sempre sem a uretra. Aí eles ligam diretamente na região do sigmoide, aí então a urina fica saindo pela região anal. Existem algumas cirurgias que fazem isso, mas isso vai depender do que vai acontecer com o paciente. Se for no caso de uma retirada total da bexiga, às vezes eles optam por fazer isso sim. E ministrar a dieta, né, pobre em resíduo por vários dias antes, né, juntamente com a administração de antibiótico-terapia profilática, tá, ingeridos por via oral ou feitos através de enema. Limpar, né, fazer a limpeza dessa região da flora intestinal, fazer a tricotomia, toda a região abdominal e do períneo, né, que é feita, no caso da tricotomia, 2 horas antes da cirurgia. E a assistência no pós-operatório, né, a equipe de enfermagem tem que estar atenta para a preservação desse rim e ajudar o paciente a adaptar-se à nova imagem corporal dele, se ele vai permanecer com sondas, com coletores, com ostomias, né? Então, a gente tem que estar auxiliando psicologicamente esse paciente. Quando eu falo psicologicamente, não necessariamente precisa ser através de um psicólogo, é óbvio que ele vai ter que frequentar, mas nós também temos essa conversa, esse acolhimento, essa humanização com esse paciente, tá? Manter sempre as drenagens através do sistema fechado e tomar cuidado, que é uma região que acumula bastante bactérias, então tem que tomar muito cuidado com o manuseio desses drenos, tá? Que devem sempre obedecer a uma técnica asséptica rigorosa, ou seja, sempre que for manusear, você tem que estar paramentado, tem que tomar o cuidado na lavagem das mãos, no uso de luvas estéreis. Isso é um cuidado grande que tem que ter nessa parte de renal. Lembrem quando a gente falou da sonda renal, né, da sonda vesical, sempre, independente dela ser de alívio ou ser de demora, ela tem que ser feita com a luva estéril, lembrem disso. Observar e anotar a drenagem sempre. Esse paciente, geralmente, ele vem com balanço hídrico para ser feito, ou seja, você vai anotar toda a drenagem que sai desse rim, seja por dreno, seja por o catéter, seja por sonda. Então, no final do dia, sempre ir lá ver quanto que drenou esse rim, tá? Se não ocorrer a drenagem, se por acaso o paciente ficar em oligúria, oligúria é a redução da urina, da quantidade de urina. Vamos supor, nas 24 horas o paciente urinou só 100 ml. Então, é pouca urina, né? Então, encaminha o médico, né? Chama o médico, chama o cirurgião, chama o médico plantonista, que ele entra em contato com o cirurgião, porque às vezes tem que ir fazer uma nova cirurgia, né? Uma reabertura dessa cirurgia. Observar alterações no aspecto da urina, se tem
coágulo, se tem pus, se tem fezes, né? Porque pode ter feito uma fístula, se tem grumos, né? Se tá com a coloração mais escura. Manter a sonda com a fixação correta, segura, confortável para esse paciente. E sempre trocar os curativos, sempre que eles se apresentarem úmidos, né? Porque às vezes a urina é um excelente meio de cultura de micro-organismos, tá? Então ela tem um pH ácido, também provoca queimadura na pele. A mesma coisa que um bebê que fica com a fralda muito tempo, fica assado. A mesma coisa, às vezes o curativo drena um pouquinho de urina, então tem que prestar bastante atenção na pele desse paciente. Observar sempre a rigorosa higiene desse paciente e do ambiente em que ele se encontra, para evitar que fique um cheirinho ruim e ele mesmo se sinta desagradável com isso, tá? Outra cirurgia é a nefrolitotomia. Antes de eu falar dessa cirurgia, eu gostaria de falar para vocês, eu vou até escrever aqui, para vocês já vai aparecer escrito, né? Litíase é um termo técnico, que tá até aqui embaixo, eu tô escrevendo, mas para vocês já vai aparecer escrito. Litíase. Litíase. Quero que vocês escrevam no caderninho de vocês. É o termo técnico que eu chamo para pedra no rim, tá? Desculpem a demora que eu tô escrevendo, para vocês já vai aparecer escrito quando vocês estiverem vendo essa aula. Pedra nos rins. Nos rins. Ou também conhecido como cálculos renais, tá? Pedra nos rins ou cálculos renais, que é a litíase. E a retirada, né, desses litos, né, desses cálculos, é a chamada nefrolitotomia. Então, quando eu quero retirar, a paciente está com cálculo, né, tá com pedra, em qualquer lugar do aparelho renal, do aparelho urinário, eu chamo nefrolitotomia. Falar nisso, é uma dor horrenda expelir esses cálculos, né? Quem já expeliu sabe disso. Realmente é uma dor extraordinária, tá? Aí aqui, só para vocês verem, ó, o verdezinho, esse pontinho verde, são os cálculos. Cálculo dentro do rim, tá vendo aqui, ó, a setinha azul, e cálculo dentro do ureter, tá vendo? Ó, esse 1 aqui, que tá vendo esse quadradinho aqui do lado, tem um cálculo renal. Esse 1 grandão aqui, isso aqui é um cálculo renal. Olha o tamanho dessa coisa, gente. Aqui, ó, esse 2 é a pinça que vai te retirar e o 3 é um catéterzinho. Isso é uma visão, né, de uma foto no momento da extração. Aqui, ó, extraindo o cálculo também, a mãozinha dele, tá? E às vezes, se esse cálculo chega aqui na uretra, geralmente ele no ureter ele é expelido pela uretra. Às vezes pode acontecer, dependendo do tamanho do cálculo. Mas é uma dor, assim, extraordinária. A indicação é no caso de urolitíase, ou seja, cálculos renais, ou também cálculo na ureteral, né, nos ureteres, ou cálculo na bexiga. O pré-operatório, né, tricotomia do local, né, é uma cirurgia relativamente simples, tá? Administrar medicamentos para alívio da dor, lembrando que essa é uma dor, assim, extraordinária. Estimular a injeção elevada de líquido para aumentar o débito urinário, reduzir a concentração da urina e evitar a formação de cálculo. Então, quem não bebe água, beba bastante água, porque isso é extremamente importante, tá? Pesquisar a presença de resíduos da urina, né? Detectar a eliminação desses cálculos. Então, é um paciente que tem que ficar fazendo o exame e análise dessa urina, sempre, tá? E os demais cuidados pertinentes ao pré-operatório geral, que são os exames, né? Os exames de risco, né? O risco cirúrgico, que a gente chama, lembram disso? O risco cirúrgico são os exames que a gente faz no pré-operatório, tá? E também verificar os sinais vitais, tá?
ver o jejum desse paciente. Então, todos os cuidados que a gente já sabe das cirurgias no pré-operatório. E no pós-operatório, colocar o paciente de decúbito dorsal com a cabeça lateralizada no pós-operatório imediato, né, para evitar broncoaspiração, certificar-se do funcionamento dos tubos de drenagem, sondas, drenos, tá? E sua irrigação, se houver o caso, às vezes a gente tem que usar aquela sondinha de 3 vias, lembra que a gente falou sobre a sondinha de 3 vias? Para fazer irrigação. Uma você está fazendo irrigação, a outra é da drenagem, a outra é para insuflar o balão. Lembram da sondinha de 3 vias que a gente viu? Pois é, nesse caso aqui a gente utiliza bastante. E uma outra cirurgia grande, aí já envolve uma complicação maior, óbvio, né? Envolve até a espera desse órgão, é o transplante renal, tá? Que o transplante renal vai envolver a cirurgia do doador vivo, no caso, você pode receber, inclusive, de doadores vivos, e também vai envolver a cirurgia do receptor, da pessoa que vai receber. Então, são 2 momentos cirúrgicos, 2 cirurgias em 2 pacientes diferentes. A cirurgia no doador, que pode ser um doador vivo ou um doador morto. O doador vivo, ele vai doar um dos rins, né? Eu sempre digo, sempre que eu dou essa aula, eu falo para vocês que as pessoas falam assim, quem ama, né? Quem ama muito, faz qualquer coisa pela pessoa. Mas eu costumo dizer que quem ama, você vai saber sempre se uma pessoa amou você, se ela é capaz de doar um rim para você, porque só quem ama de verdade. Então, eu sempre brinco com as minhas alunas, né? Pergunta ao cara que você vai casar com ele, você doaria um rim para mim? Então, se ele responder que sim, então esse cara ama muito você. Essa é uma brincadeira que eu sempre faço em sala de aula. Por quê? Porque só quem doa um rim para você é aquela pessoa que ama muito você. Seria sua mãe, seu pai, né? Um irmão, talvez. Mas realmente precisa envolver muito amor, né? Para a pessoa ficar com um rim só o resto da vida e correr o risco de ficar sem rim porque ele doou o outro, tá? Então, o transplante de doadores vivos compatíveis tem que ser compatível com esse paciente, né? E possuem geralmente algum grau de parentesco. São os transplantes que mais dão certo, mais bem sucedidos, tá? Então, esse transplante renal, essa cirurgia envolve a retirada de um rim de um doador, cadáver ou vivo, tá? Para um receptor que tenha uma doença renal e esteja em estágio terminal por isso. Então, esse paciente ele vai entrar numa lista de doadores, tá? Uma lista de espera dessa recepção desse órgão. E aí, quando esse órgão chegar e for compatível com ele, né? Então, vamos supor, existe uma lista de doadores, aí acontece de ter um órgão. Vamos supor, um doador morto, cadáver, né? E aí tem que ver a compatibilidade dessas pessoas que estão na lista, e o que for compatível e tiver em primeiro na lista é o que entra para doação, é o que é chamado para recepção. Ou se for de um doador vivo, aí é do parente que doou, aí essa pessoa não fica na fila, óbvio, né? Aqui a incisão dessa cirurgia geralmente é feita aqui na frente, tá? Na retirada, ok? Para fazer esse. Aqui, ó, o rim transplantado é retirado do doador vivo, tá vendo? O doador fica sem um dos rins. Por isso que eu falo pra vocês, aí é só muito amor, hein? Parei só pra beber uma aguinha. Então, um dos rins é retirado do doador vivo, ó. Esse rinzinho é transplantado aqui para o receptor, tá vendo? E geralmente é feita uma conexãozinha. Esse aqui, ó, esse aqui é o rim transplantado. Esse aqui da setinha é o rim transplantado. É feita uma conexãozinha direto aqui nos ureteres, tá vendo? O ureter é conectado aqui e ele é desconectado, só que o rim que não serve mais, é esse que tá lá no final, ele não é retirado, tá? Ele não é retirado para que essa pessoa não sofra nenhum tipo de infecção, para que não aumente essa cirurgia. Então, só é feita uma conexão, não aumente os problemas dessa cirurgia com a retirada do rim.
Então, ele fica lá inativo, né, desconectado, ó, mas ele permanece lá, tá? Então, a pessoa, por exemplo, uma pessoa que você vai fazer uma ultrassom e você vê 3 rins lá, provavelmente um deles é um rim transplantado, tá? Aqui, rim do doador, tá? Aí é feita uma conexão aqui embaixo, a artéria renal, a veia renal e o ureter, tá? O ureter antigo, né, do rim antigo. As indicações, teoricamente, todo paciente com insuficiência renal crônica, paciente dependente completamente da hemodiálise, que nenhum dos rins funcionam, tá? Abaixo dos 60 anos, constituem doador potencial. Tá? Ou então alguma anomalia congênita ou hereditária do trato urinário também são indicações de transplante. Pessoas que nascem com problemas, né, nos rins. Assistência no pré-operatório, ver a tipagem tecidual para ver a compatibilidade do tecido do doador com o tecido do receptor, tá? Já se inicia lá no pré-operatório. Ele também vai receber terapia com drogas, né, imunossupressoras. É um paciente que vai receber essa medicação praticamente durante a vida toda para evitar a rejeição desse novo órgão. Drogas que forem indicadas no caso, às vezes o médico faz uma terapia antibacteriana profilática, né, ou seja, ele faz uso de antibióticos profiláticos. Fazer hemodiálise na véspera, no caso de pacientes que já estejam fazendo hemodiálise, óbvio, né? Geralmente eles fazem hemodiálise 2 vezes por semana. Fazer a tricotomia da região torácica abdominal, anterior e posterior, e do períneo também, que ninguém sabe qual vai ser o acesso, o procedimento na cirurgia. Às vezes o médico começa com um procedimento e tem que abrir em outros lugares, é complicado, né? Lembrar que a tricotomia é 2 horas antes da cirurgia. E o pós-operatório, você vai observar os sinais de rejeição. Quais são os sinais de que ele está rejeitando o órgão recebido? Que há uma possibilidade grande, principalmente se não for parente, principalmente se for doador, cadáver, né? Então há um índice grande de rejeição. Infelizmente, né? A paciente recebe, isso é um problema que ele tem que estar psicologicamente, e eu nem sei se tem como, né? Porque às vezes você espera anos numa fila de transplante e de repente o órgão que você recebeu começa a rejeitar no seu corpo e você tem que retirar. Então é muito complicado, não é fácil. Então, os sinais de rejeição, o paciente começa a ter febre, ter oligúria, que é a redução da urina, hipertensão, edema, dor na área do transplante, tá? Então, esse paciente tem que receber também bastante drogas imunossupressoras, que às vezes tem que ser mantida indefinidamente para evitar a rejeição. Evitar também outras complicações, principalmente infecção, tá? Às vezes esse paciente tem que ficar isolado por 1 mês, 2 meses. Às vezes esse paciente tem problemas gastrointestinais, como hemorragias, hematêmese, né, que é o vômito com sangue, melena, que é as fezes, às vezes, com sangue, tá? Devido aos esteroides que ele está utilizando. Tá? Tomar os demais cuidados no pós-operatório de grandes cirurgias. Às vezes esse paciente vai ficar na UTI, às vezes esse paciente vai ficar sob cuidados pelo menos semi-intensivos, né? Às vezes esse paciente tem que fazer diálise ainda, até esse rim funcionar. Olha, eu vou dizer para vocês que é uma das cirurgias mais complicadas, né? Porque envolve essa parte renal e geralmente é um paciente bastante sofrido. É um paciente realmente de amparo psicológico. Bom, gente, eu agradeço a vocês, tá? Por estarem em presença aqui no meu canal. Tem alguns vídeos que eu vou deixar aqui embaixo, de algumas cirurgias que vão estar no descritivo do canal. Por favor, assistam, que complementam essa aula. Se você gostou, quer deixar o seu like, quer se inscrever no canal, fica à vontade, será um prazer tê-lo aqui. E também, se você tiver alguma pergunta, pode entrar em contato comigo por e-mail, então pode colocar mesmo nos comentários abaixo, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus, Deus abençoe e proteja. Um beijo grande.